Olá, boa noite. Candidatos que não tiveram nenhum voto podem ser investigados. Cuidado, maioria das ligações indesejadas são golpe. Projeto de lei obriga o governo de Minas a garantir vacina à população. Para muitos, esperança, para outros, receio. Especialista garante que vacina é a única forma de estabelecer a normalidade. Em uma semana, Patos de Minas registrou 222 novos casos de Covid. Recuperados da Covid-19 ganham homenagens no hospital de campanha. Rede FEMIG prevê contratação de médicos para a reabertura de ala Covid no hospital regional. O drama de quem aguarda solução para retorno das cirurgias eletivas. Como explicar o sobe e desce no preço do combustível? Incremento na economia da região. Piscicultura é a bola da vez. Tem análise da notícia e muito mais informação no ar, o NTV News. Três candidatas em Patos de Minas não receberam nenhum voto nessas eleições municipais. Outros receberam poucos, menos de 10 votos. Para a Justiça Eleitoral, isso pode ser um indício de irregularidade, situação que deve ser investigada. A parte de cima da lista não é o foco dessa reportagem. O foco é a parte de baixo. O Brasil teve mais de 500 mil de candidatos. Mais de 5 mil não receberam nenhum voto. Zero. Um número que chama atenção, porque nós partimos do pressuposto de todo aquele cidadão que coloca o seu nome à disposição, no mínimo ele teria que lutar por votos. E se nem ele mesmo vota em sua pessoa, então isso é um fato inusitado. Pela lei, os partidos são obrigados a ter, no mínimo, 30% de mulheres candidatas. Nas eleições de 2020, esse número chegou a 33% no Brasil. A representatividade da mulher é extremamente necessária quando nós pensamos na luta pelos nossos direitos, em uma cultura que ainda existe preconceito, exclusão e violência de gênero que sobe de maneira abrupta no Brasil. Representatividade, sim, mas parece que de uma forma não muito efetiva. Isso porque, do total de candidaturas sem votos no Brasil, 65% são de mulheres. Algo que deveria ser natural, mas em razão da baixa participação de candidaturas femininas, a lei tem imposto algumas cotas, né? Exemplo, hoje exige-se que das candidaturas efetivamente requeridas, no mínimo 30% tem que ser de um gênero e no máximo de outro gênero, né? 70%. De modo que nós sempre temos um número de candidaturas mulheres menor, os partidos lutam, portanto, para aumentar o número das candidatas. Em Patos de Minas, 3 nomes aparecem no final da lista com 0 votos. Edneia Martins, do PV, Aurineide Carlos, do PTC e Lucélia Lopes, do Podemos. Para o TSE, essas candidaturas sem nenhum voto podem sugerir desvio de dinheiro público do fundo partidário ou então que as candidatas tenham sido usadas por partidos políticos para garantir um elenco maior de homens como candidatos. Mas o simples fato de não haver votos não prova a irregularidade. Algumas razões consideradas legítimas podem justificar os votos em 0. Nós precisamos entender que o fato da pessoa ter tido voto 0, por si só, não representa uma irregularidade ou que haja uma fraude. Entretanto, é preciso investigar cada um desses casos para saber os motivos pelos quais aquela pessoa não recebeu o voto, né? Vamos imaginar que ela tem uma justificativa plausível, pode ser que ela tenha renunciado à candidatura e não teve tempo de tirar o número da urna, pode ser que ela teve uma doença, pode ser que ela teve uma doença e, por exemplo, no dia da votação ficou com medo da Covid. Cada caso deve ser investigado para comprovação ou não de fraude, que pode gerar perda de votos de todo o partido no município em questão. A investigação pode partir do Ministério Público, de outros partidos políticos, adversários e também de cidadãos. Se ficar constatada a fraude, isso pode gerar um efeito para toda a chapa, né? Hoje a punição é mais grave, porque antes
Se constatasse uma fraude, isso ficava apenas para a pessoa que fraudou. E hoje o partido ele é responsável pelas candidaturas daquelas pessoas que requerem. E, se houver fraude mancomunado com o partido, pode ser que toda a chapa partidária tenha os votos anulados. O Brasil é o país em que as pessoas mais recebem ligações telefônicas indesejadas, classificadas como spam, de acordo com o relatório de uma empresa que verifica números de telefone. Uma pessoa que recebe, em média, 50 ligações por dia. A maioria é tentativa de golpe. Não é tão difícil sair às ruas para saber que a maioria das pessoas já receberam uma ligação indesejada. No outro telefone que eu tinha já, né? Mas já Muitas. umas 3 vezes, minha mulher também já recebeu, né? Já recusa a ligação logo, desliga logo. Às vezes de operadora de telefone, né? As ligações surgem em qualquer hora do dia e, na maioria das vezes, incomoda. São ofertas especiais, premiações e até ameaças. Minha filha foi atender, eles ameaçou até minha filha, você acredita? Trem desse? Ela não me contou, tipo assim, ficou desesperada, onde ela me falou, mãe, fulano me ligou, até me ameaçou. Além de ferir o Código de Defesa do Consumidor, algumas chamadas inesperadas também incomodam. Demais, né? Isso é uma coisa que... Porque eles ligam o tempo todo, né? O dia inteiro. Por exemplo, tem um que tá procurando uma pessoa ligando o meu número todo dia, aí você fala que não conhece, mas acaba que aí a pessoa liga todo dia, toda hora fica ligando. As ligações indesejadas são mais comuns do que se imagina. Para se ter uma ideia, um levantamento feito aponta que, por mês, uma pessoa recebe, em média, 50 ligações desse tipo. 4% são de serviços de telemarketing, 6% das operadoras de telefonia, 42% são ofertas de serviços financeiros e a maioria, 48%, são tentativas de golpe. As pessoas caem, só que elas querem levar alguma vantagem. Então, por exemplo, é uma compra por um preço muito abaixo do que aquele produto é normalmente vendido, ou quem está vendendo o produto está tendo uma oferta muito superior ao que o mercado oferece. Então, assim, tenha bom senso, entenda, por exemplo, se você quer comprar algum bem e ele está com um preço muito abaixo, sem uma razão muito clara, procure estudar isso melhor, entender, porque às vezes alguém pode te ligar falando que você ganhou um prêmio, por exemplo. Você ganhou um prêmio de 100 mil reais, mas você precisa depositar 1.000 reais. Então, acalma. Eu sei que a gente fica muito empolgado com aquilo, mas acalma e tenta entender. Faz sentido eu ter que pagar um prêmio para ganhar um prêmio? Não faz sentido. Então, questiona, entenda aquilo. A dica é nunca passar senhas de banco e informações pessoais pelo celular. Não existe situação alguma onde você tem que fornecer sua senha pelo telefone. Então, se alguém, por exemplo, liga se dizendo, sou do banco X, do banco Y, a gente deu um problema na sua conta, eu preciso que você me passe a senha. Não existe nenhuma circunstância no banco onde você tenha que passar essa senha para alguém. Em julho do ano passado, uma mulher perdeu mais de 7 mil reais depois de cair no golpe do carro estragado. Deve-se ficar atento e sempre procurar a polícia em casos de suspeita. Quando você sentir que é um crime, procurar a delegacia de polícia civil, registrar um boletim de ocorrência para informar as forças de segurança, né, que esse golpe está acontecendo. Né? Então é importante, por exemplo, pegar um número que te discou, né, o horário, qual foi a história que foi contada e tudo. É muito importante isso. Outro caso que pode acontecer são ligações envolvendo um familiar. Né? Então, por exemplo, alguém liga e fala, olha, eu sou seu sobrinho, eu tô chegando aí, meu carro estragou, deposita um dinheiro para mim, faz isso. Gente, o que envolver dinheiro, não faça sem antes confirmar com aquele suposto parente que te acionou. Ligue para o seu parente ou ligue para algum outro parente que tenha contato com ele e confirme a veracidade. Não envie dinheiro sem a confirmação daquele telefone conhecido da pessoa que te pediu o dinheiro. A seguir a gente fala do sobe e desce no preço do combustível. Vamos falar ainda de piscicultura, que tem ganhado mais investimentos na região. A piscicultura brasileira cresceu 4,9% em 2019, com pouco mais de 758 mil toneladas produzidas.
Minas Gerais está no 4º lugar com maior produção de peixes. Em Patos de Minas, a criação de alevinos é tímida, mas já está na mira dos piscicultores. Olhando bem de perto esse cardume, você consegue imaginar quantos processos precisam ser feitos para que esse peixe esteja disponível na nossa mesa? Primeiro, há o cuidado com as represas, principalmente com a qualidade da água. Depois, com a cria e engorda dos alevinos. Um trabalho que gera muito custo. Porém, tem resultado logo depois quando o produto é vendido. A gente vai criar aqui um microambiente para esses animais se crescerem, se desenvolverem bem. Vou cuidar do solo, que faz parte da qualidade da água, que é essencial para o desenvolvimento desses animais. Cuidando durante todo o ciclo, eliminando possibilidade de perdas e garantindo no final do ciclo ganho de produção e qualidade de pescado. Minas Gerais está em 4º lugar dos estados que mais produzem peixes, perdendo apenas para os estados de Santa Catarina, São Paulo e Paraná, que lidera a tabela com uma produção de mais de 140 toneladas. No ano passado, a piscicultura brasileira cresceu 4,9%, com 758.006 toneladas produzidas com a tilápia, permanecendo como a principal espécie, conforme dados do Anuário 2020 da Associação Brasileira de Piscicultura. Esses números fizeram com que o Brasil se tornasse o 4º maior produtor de tilápia do mundo. Patos de Minas ainda é carente na produção de alevinos. E não é porque os produtores desse tipo de carne querem, não. É porque, segundo eles, falta incentivo para cuidar e vender o material. A maioria dos peixes consumidos aqui na cidade vem de Nova Ponte, Três Marias, que são grandes produtoras de carne de peixe. Um peixe que é produzido aqui, vendido aqui, movimenta a economia e traz melhor qualidade. Patos não tem cultura na criação de peixe, mas já tem pequenos empreendimentos. A prova de que tem potencial e que tem crescimento é essa turma jovem de pequenos produtores buscando conhecimento. Uma turma de produtores de peixes participaram de um curso para aprender mais sobre o manuseio na criação, técnicas de engorda e venda. A quantidade de ração que eu vou aplicar nos tanques, por exemplo, podia estar aplicando mais ração e tendo menos resultado. Aqui eu aprendi o manejo correto, onde que eu possa ter a engorda certinho do peixe, para me levar, porque a minha área é para o produtor final. A intenção dos produtores é mostrar que Patos de Minas é capaz de produzir peixes com qualidade criados aqui mesmo. Patos de Minas tem grandes fazendas com grandes represas aí, podendo trabalhar no sistema extensivo, e o produtor também pode trabalhar no sistema semi-intensivo, fazendo tanque escavado. E isso ele pode ter grande produção em pequenas áreas. Um produtor que tem bovino de leite, bovino de corte, pode fazer uma atividade secundária e aumentar sua renda. A expansão da piscicultura em Patos de Minas pode gerar bons frutos para a economia local. Isso a longo prazo, digamos que sim, porque vai motivar essas pessoas, porque elas vão aumentar a produtividade delas, elas correm menos riscos de terem perdas durante o ciclo, o empreendimento, e ganham uma visibilidade para esses pequenos produtores. O sobe e desce no preço dos combustíveis, além de confundir, dificulta a previsão do orçamento familiar. Essa instabilidade no valor tem explicação. Acompanhar o preço dos combustíveis no Brasil não é tarefa fácil. Sobe, desce, sobe de novo. A cada abastecida é uma surpresa. Todo dia que vem no posto a gente toma um susto com o aumento do preço da gasolina, né? Já estava um tempinho bom sem aumentar, mas agora vem também. Infelizmente é desse jeito que anda, né? É diesel, é gasolina, álcool, tudo está subindo. No final do ano passado, o litro da gasolina chegou a quase R$ 5,00 em Patos de Minas. No início da pandemia, caiu para até R$ 3,69 e hoje é vendido a R$ 4,75.
As altas e baixas são resultado de um mercado cheio de interferências. O mercado é muito sensível. Eu estava até lendo ali agora, como existe uma expectativa muito grande com a vacina do Covid, então o mercado está subindo o preço. Hoje, pela primeira vez desde a crise da Covid em março, o preço do barril do petróleo ultrapassou os $50. Então, consequentemente, nessa semana ou no máximo na semana que vem, nós não vamos ter o reajuste do preço por causa da alta do preço do barril do petróleo. Segundo o levantamento feito pela Valicard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, o preço médio da gasolina comum no Brasil subiu 0,68% em novembro, na comparação com o mês anterior. O último aumento anunciado pela Petrobras tem poucos dias, mas em alguns postos de Patos de Minas, o valor não foi repassado ao consumidor. Nos últimos 2 ou 3 meses, o governo de Minas vem subindo o ICMS e também a Petrobras teve alguns reajustes, né? Mas como a queda da pandemia, né, nós tivemos uma queda muito acentuada nos preços, então nós estamos mantendo os preços e estamos diminuindo a nossa margem. Mas os preços estão mais ou menos mantendo dos 3, 4 meses. Se a gente for comparar com antes da pandemia, é mais ou menos o mesmo preço que nós estamos comercializando hoje. Com tantas altas e baixas e as festas de fim de ano por aí, a pergunta é: e as perspectivas para os próximos dias? É difícil falar, porque o mercado é muito sensível, igual eu estou te falando. Se der uma noticiazinha que a vacina está dando ok, sobe o preço do barril do petróleo, sobe, né, o valor da gasolina. Também você pode ter uma notícia negativa de estar caindo o preço, depende muito da demanda também, da oferta e da procura. Então é difícil dar um prognóstico, mas eu acho que vai se manter. O etanol está estável, né, durante muito tempo. Alguns meses o preço do etanol mantém estável e eu acredito também que o preço da gasolina e do diesel vai manter nesse patamar que nós estamos hoje. Na sequência, no News, a gente mostra que com o aumento de casos da Covid, empresários avaliam voltar para o home office. E especialista garante que vacina é a única maneira para voltar à normalidade. O Brasil voltou a ficar ainda mais em alerta com a Covid-19 devido ao aumento de casos. Há empresários que avaliam voltar para o home office. Nem saímos da primeira onda de transmissão da Covid-19 no país e já se instala uma segunda. As empresas que aos poucos retomavam as atividades presenciais de forma gradativa, agora receiam o retorno para o sistema home office. O Vinícius, que é empresário, retomou em junho com as atividades presenciais, mas somente em novembro é que voltou a receber os clientes na agência onde trabalha. Quando nós retornamos ao escritório, diversas medidas de segurança também foram tomadas. Então nós ficamos por outros muitos meses sem permitir a entrada de ninguém aqui no escritório, né? Cliente não podia vir, fornecedor não podia vir, não podia fazer entrega. Alguns testes com a equipe foram feitos, né? Com alguns colaboradores, pessoas novas que chegaram nesse meio do caminho foram testadas antes, para a segurança geral. Dentro da empresa, o cuidado para evitar o contágio deve partir de ambos os lados, do patrão e do empregado. Primeiro cuidado é a responsabilidade do funcionário, né, daquele no ambiente. Né? Primeiro se ele se expôs de alguma forma, né, ele nunca ir para a empresa, né, com sintomas. Né? E lá na empresa, né, não tem sintomas, manter, né, o espaçamento de 1,5 metro, 2 metros de uma pessoa para outra, né, em ambiente fechado, sempre usar máscara, seja em qualquer circunstância, né, usar máscara o tempo todo, né, manter um ambiente um pouco mais silencioso para que não tenha que aumente, né, a tonalidade da voz. Né? E a limpeza, né, do ambiente, né, que pode ser feito com álcool, né, em toda a superfície onde vai ser manipulado. E isso também, né, associado, né, à higienização das mãos, seja ela lavando as mãos ou usando o álcool gel, né, para que você tenha, né, o ambiente com menor possibilidade de transmissão. Quando uma pessoa que esteve recentemente no ambiente de trabalho é diagnosticada com Covid, o cuidado com o local exige ainda mais cautela.
Além disso, o ambiente também precisa estar arejado, com portas e janelas abertas para a circulação do ar. Tem que ver qual foi o trajeto que esse indivíduo fez, né? E fazer o que a gente chama de limpeza terminal, né? Que é a higienização de todo o ambiente. E o ambiente que ele permaneceu por mais tempo, né? Ele deve ser, deve ter maior atenção na higienização desse ambiente, porque provavelmente, né, fica alguma partícula naquele ambiente. Então ele deve, né? O indivíduo vai ser afastado e a higienização de todo o ambiente. E a prestar atenção, os indivíduos que estavam convivendo, né, ficarem atentos quanto a sintomas, né? Se aparecer algum sintoma, ele deve de imediato procurar um atendimento para que seja testado. Por hora, o Vinícius e a equipe dele seguem trabalhando na empresa, mas se a situação piorar, como aparenta, eles já pensam em voltar ao home office. Eu entendo que dentro do meu negócio, né, a gente acaba até sendo um pouco privilegiado por conta disso, porque nós não fazemos venda direta, nós não temos que visitar clientes, então é um pouco mais branda essa situação, né? Felizmente, outros segmentos como comércio, prestação de serviço são muito mais prejudicados nesse ponto. Doses de esperança. A vacina contra a Covid representa isso para muitas pessoas. Outras preferem não se imunizar, fruto até de discussões políticas infundadas. Mas a comunidade médica garante a segurança das vacinas. Quem não quer voltar à normalidade, aposentar as máscaras e esquecer o distanciamento social? No início da pandemia, a vacina parecia ser um futuro distante, mas agora começa a ser realidade. No Reino Unido, a população começou a receber doses. Nos Estados Unidos está em processo de aprovação. No Brasil, teve uso emergencial autorizado pela Anvisa. A Anvisa, que é a agência reguladora que libera ou impede o uso de qualquer medicamento, e não só medicamento, como alimentos e outros produtos, ela, diante de evidências de que aquela vacina já está funcionando ou tem um funcionamento, porém ainda necessitando de complementação dos estudos, ela emergencialmente libera esse uso para adiantar a vacinação da população. Mas isso não quer dizer que o medicamento está aprovado definitivamente. 4 vacinas estão em testes de fase 3 no Brasil. A da Pfizer, a da Oxford, a da Johnson e a da Sinovac. Elas passaram do conceito à realidade em apenas 10 meses, comprovando o quanto tecnologia e medicina caminham bem juntas. Essa tecnologia do desenvolvimento de vacinas, ela veio sendo adquirida de geração em geração. Então, umas passando para as outras, cada vez a gente foi aperfeiçoando, de modo que o estágio de conhecimento que nós temos hoje nem se compara com 20, 30 anos atrás. Então, naquela época, era normal que se demorasse mesmo para desenvolver uma vacina. Nós tínhamos que desenvolver a tecnologia para depois desenvolver a vacina, né? Hoje não. A gente domina muito as técnicas de cultivo de vírus, as técnicas de biologia molecular. Então foi questão apenas de pegar o vírus e fabricar a vacina. Não precisou de nenhuma pesquisa anterior. Com a aprovação da vacina da Pfizer em outros países, o governo brasileiro começa a se movimentar para iniciar a campanha de vacinação ainda neste mês, caso a fabricante consiga entregar as 70 milhões de doses que fazem parte do termo de intenção de compra anunciado na terça-feira pelo Ministério da Saúde. Boa notícia para a maioria da população. Ficar prevenido, né, para não enfrentar essa doença sem nenhum suporte da medicina, não é verdade? Pretendo, sim. Porque, como diz, melhor pra gente, né? Acho que sim. Entendo, sim. Já tive a Covid também, né? Se a Anvisa assinar embaixo, com certeza eu vou tomar. Não quero. Não sei ainda. Pois é, mas para algumas pessoas há um receio em receber as doses.
talvez pela desconfiança na eficácia ou medo dos efeitos colaterais, fatores assegurados pela comunidade médica. Quando a Anvisa aprova o uso, ela já está segura da eficácia e da segurança de determinado produto. Tá? Então a população pode ficar absolutamente tranquila. Além da eficácia, há também a preocupação com o plano de aplicação e com a logística. Se alguns países mostram dificuldades neste último ponto, no Brasil, a distribuição pelo menos se mostra mais fácil. O Brasil já tem uma estrutura muito boa de vacinação. Então, nós estamos numa dianteira quanto a isso. Então, é só usar essa estrutura. Então, nós temos mais em logística que a maioria dos outros países. Mas fácil não é. Porém, o Ministério da Saúde deverá estabelecer faixas ou de prioridades para vacinação. Em instantes, no News tem a análise da notícia. Em uma semana, Patos de Minas registrou 222 novos casos de Covid. E Rede FEMIG prevê contratação de médicos para a reabertura da ala Covid no Hospital Regional. Os deputados de Minas Gerais aprovaram nesta sexta-feira o projeto de lei que obriga o governo do estado a oferecer a vacina contra a Covid aos mineiros. Pelo texto, a imunização deverá ser facultativa e gratuita. O autor do projeto de lei quer a garantia da vacinação contra a Covid-19 para os mineiros, já que, segundo o deputado André Quintão, o governador Romeu Zema tem se mostrado passivo diante a falta de ação do governo federal. Entretanto, há estado que já saiu na frente, como São Paulo, que começou a produzir a Coronavac no Instituto Butantan. O objetivo principal nesse momento dessa aprovação é garantir que aquele cidadão, aquela cidadã de Minas Gerais que quiser, tenha acesso à vacina. E o Estado de Minas Gerais vai prover essa necessidade. Vai prover em entendimento ou por aquisição própria. O que não pode é o governo do Estado ficar passivo e omisso diante do vacilo do governo federal nessa questão, da omissão do governo federal, da ideologização dessa questão de saúde, de vida humana que está sendo feita. Se a vacina tiver um aval de um órgão regulador internacional, mesmo sem a aprovação da Anvisa, há garantias constitucionais para que seja distribuída. Nós estamos dando segurança jurídica, reiterando, reforçando a legislação federal, para que caso a Anvisa protele, não tenha capacidade, siga orientações negacionistas, contrárias à ciência, ou ideológicas na análise de vacinas que já estão sendo autorizadas no mundo, o Estado possa se utilizar da legislação federal para a aquisição de vacinas que já estejam autorizadas pelos organismos científicos internacionais, Estados Unidos ou Europa ou China ou Japão. O governo de Minas ainda terá que fazer campanhas de conscientização. Que o Estado promova campanhas de esclarecimento, de conscientização e de mobilização para que o maior número de pessoas tome a vacina assim que ela estiver disponível. O projeto segue agora para apreciação do governador Romeu Zema, que poderá sancioná-lo ou vetá-lo. Agora é hora do quadro Análise da Notícia aqui no NTV News. Esse também é um dos nossos assuntos hoje. Quem fala comigo é a Ludmila Bahia. Olá, Ludmila, boa noite, como vai? Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos que acompanham a Análise da Notícia, o NTV News. Pois é, Jéssica, a gente acabou de falar no bloco anterior aí sobre vacina, a importância, a dose de esperança para muitos. E agora essa ação, essa mobilização dos deputados de Minas Gerais em relação à vacina, tornando-a obrigatória no Estado, mas cabe ao governador decidir se vai sancionar ou vetar esse projeto aprovado pela maioria
na reunião desta sexta-feira, Jéssica. Uma questão é que os deputados estavam até preocupados com a postura do governador Romeu Zema diante a pandemia, enquanto alguns estados já se mobilizaram. São Paulo começou a produzir vacina, outros estados já sinalizaram, já assinaram com São Paulo para que a vacina seja distribuída para esses estados, para outros municípios brasileiros também. Minas Gerais estava um pouco omissa em relação a algum tipo de atitude, esperando aí uma ação do governo federal, esperando aí um desfecho, uma decisão da Anvisa, e por isso esse projeto de lei, essa discussão importante nessa sexta-feira e essa garantia. Agora vamos ver qual será o entendimento do governador, que a princípio disse que os deputados fizeram a obrigação deles. Agora ele vai analisar a questão. A gente segue acompanhando esse caso, né? Até porque isso deve acontecer nos próximos dias. Bom, agora a gente mostra na tela o enfrentamento à pandemia aqui em Patos de Minas. Ludmila, uma situação preocupante que a gente percebe ao longo da semana, e cada dia, né, que passou nessa semana, muitos casos registrados. Hoje foram 44 novos casos. Jéssica, ao contrário do que o presidente da República disse, Bolsonaro, que a pandemia estava no finalzinho, só se a vacina estiver já nos postos de saúde, para a gente entender isso como um final de pandemia, porque em praticamente todo o país a gente percebe um aumento, uma explosão de casos. Hoje em Minas Gerais foram 6.173 novos casos, foi o maior número de confirmações em 24 horas, e se a gente somar as confirmações só dessa semana em Patos de Minas, foram 222 novos registros da Covid-19. Na semana passada, fechamos com 233 novos casos, essa semana com mais 222, chegando aí próximo de 3.600 os casos confirmados da Covid no município. 90 vidas já foram perdidas para o coronavírus, e número de internações praticamente inalterado, e como temos mais confirmações, obviamente também mais pessoas se recuperando em casa. Então, um cenário que comprova que Patos de Minas tem enfrentado aí uma segunda onda, conforme já disseram algumas autoridades em saúde do município. Pois é, situação preocupante, né? A gente vem acompanhando esses dados, né, dia a dia, e aí ao longo da semana a gente teve números muito altos. Hoje a gente tem 44 novos casos, e agora a gente mostra na segunda tela a ocupação hospitalar aqui em Patos de Minas. Lembrando que Patos de Minas recebe pacientes de outras cidades, né, que fazem tratamento contra a Covid-19 aqui na cidade. Ludmila, o número que já chama a atenção, que é o maior logo de cara, que é o de 61,67%, a ocupação total aqui em Patos de Minas. E aí a gente tem os outros dados detalhados, né? Pois é, a não ser ali a questão de ocupação de leitos de UTI, porque a gente tem o mesmo percentual, a mesma ocupação de leitos de UTI, tanto ontem quanto hoje, não teve alteração de recebimento de pacientes de fora, esses números permanecem inalterados. Quase 67% leitos públicos e privados chegando a 63%, esse percentual que preocupa, porque temos aí poucos leitos com esse fechamento da ala Covid no Agarrad, e um percentual que estava tranquilo. Registramos até essa semana 0% de ocupação de leitos clínicos públicos Covid na quarta-feira. Hoje esse índice quase 27%, Jéssica. Chama e endossa a atenção aí que os números crescem, assim também como a necessidade de internação. Bom, Ludmila, a gente percebe também que alguns números às vezes se mantêm, principalmente relacionados aos leitos de UTI, em relação aos dias que os pacientes ficam internados. A gente mostrou essa semana que a média de dias chega a ser 9, 10 dias, 11, 12, até 13 dias que o paciente ocupa o leito de UTI. Então, às vezes, o número pode permanecer também por esse motivo, né? E, Ludmila, agora mudando de assunto. Há questões assim que a gente tem, né, um caso que a gente acompanhou, que a pessoa ficou internada um dia, né? Mas há pessoas que ficam internadas por muito mais tempo. Então é uma questão que oscila bastante aí, e que bom que os leitos de UTI não estão sendo tão requisitados
e que permaneça dessa forma, porque sem os leitos COVID do HRAD fica bem complicado prestar assistência a esses pacientes mais graves, que não tenhamos aí pacientes graves. E esse é o nosso próximo assunto, né? Patos de Minas opera, então, hoje com o hospital de campanha para atendimento desses pacientes que precisam de internação em leitos de UTI, porque o Hospital Regional Antônio Dias não possui mais esses leitos disponíveis, né? E hoje nós fizemos um questionamento sobre isso, né, Ludmila? Pois é, Jéssica, essa é uma preocupação evidente no momento, assim, em que o município precisa desses leitos, não só para atender a população de Patos de Minas, mas a população das cidades da região também, principalmente aqueles que necessitam de um tratamento mais intensivo com relação à Covid-19. Tivemos aí a surpresa do fechamento da ala Covid essa semana e todos muito preocupados com essa situação. Aí ficamos na dúvida, né? Como é que, então, durante esses 9 meses, houve atendimento no Hospital Regional Antônio Dias e por que agora, nesse momento crítico, o governo do estado resolveu, então, fechar essa ala Covid. Aí foi nos informado que faltam médicos, nós só não entendemos por que deixaram vencer esses contratos, se era uma questão de necessidade no momento de aumento de necessidade de pacientes internados. Nós questionamos a Rede FEMIG sobre toda essa situação, e aí fomos respondidos que são realizados chamamentos emergenciais, foram 9 aí, nos últimos tempos, para recomposição de equipes. Nesses 9 chamamentos, 40 vagas abertas, inclusive um desses chamamentos termina hoje, nessa sexta-feira, o último chamamento aberto para contratação de 10 médicos, sendo 5 especialistas e 5 generalistas. E aí a gente percebe que a preocupação ou a falta, né, no HRAD é com relação, sim, a médicos, porque há equipamentos para operar. Então, o governo não conseguiu aí manter esse quadro ativo e enfrentou uma dificuldade para a contratação de novos médicos. Mas nessa nota aí enviada pela Rede FEMIG, Jéssica, há uma previsão, há um indicativo ali que parece que essas vagas serão preenchidas para que, em breve, essas pessoas que foram aprovadas nesse processo, nesse chamamento emergencial, sejam convocadas para a abertura desses leitos e, assim, a população voltar a respirar com mais tranquilidade. É o que a gente espera que aconteça, né? Esses leitos são muito importantes para receber esses pacientes, tanto de Patos quanto de outras cidades, né, em tratamento de Covid-19. Bom, Ludmila, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação. Uma moradora de 44 anos do bairro Nossa Senhora de Fátima é uma das centenas que estão na fila para fazer a cirurgia eletiva. Esse tipo de procedimento está suspenso desde o início da pandemia no Hospital Regional Antônio Dias. Com isso, as filas só aumentam. A mulher que vamos conhecer agora é Eliane Maria Pereira Barbosa, de 44 anos. Há cerca de 2 anos atrás, a Eliane teve uma surpresa. Enquanto arrumava para sair, a doméstica notou algo no pescoço dela que estava errado. Havia um caroço estranho, uma espécie de nódulo. Eu estava fazendo a maquiagem, aí na hora eu bati o pó aqui e senti o caroço. Aí eu procurei o posto, fui na doutora Claudine, ela me avaliou, fiz o exame, fiz a punção, deu 3 bóssulos da tireoide. Aí ela falou, vamos aguardar 1 ano para fazer como que vai ser. Durante 1 ano, aguardei. Voltei, ela falou, ele cresceu, já vão ter que fazer uma cirurgia. Em fevereiro deste ano, após exames, Eliane descobriu um agravamento na alteração da tireoide. Os nódulos que nasceram em volta do pescoço aumentaram de tamanho. Foi aí que ela descobriu que teria que ser operada. Em fevereiro eu tive a necessidade de fazer a cirurgia, aí foi para a secretaria, aí agora, dia 13 de outubro, veio meus papéis, fiz os exames tudo, dia 25 de outubro, passei pelo o risco cirúrgico, pelo médico Zé Maria, aí mandou para a secretaria, então assim, na esperança que ia sair rápido, né? Aí a gente liga lá agora, a menina fala, não sei nem quando vai ser.
Não sei quando vai ser chamado. A doméstica é apenas uma entre centenas de pessoas que precisam fazer uma cirurgia eletiva, mas não tem ideia de quando o procedimento ocorrerá. É que as cirurgias eletivas, autorizadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, são realizadas no Hospital Antônio Dias, mas continuam suspensas. O problema agrava cada vez mais com uma fila imensa de pacientes. A Secretaria Municipal de Saúde informou que tentou contratar alguns procedimentos pelo Consórcio Público de Saúde Intermunicipal do Alto Paranaíba, o CISALP, para pagamento com recursos próprios, mas, segundo o órgão, não encontrou prestador de serviço disponível. Além disso, os hospitais particulares do município não puderam aceitar a parceria por estarem com uma grande ocupação de leitos. Eliane contesta a informação dada pela Secretaria. O consórcio CISALP pagou as cirurgias, né? Tem isso também, que vê essa verba para pagar as cirurgias. Então, aí a Secretaria não dá essa resposta para a gente, que a gente sabe que tem essa verba do consórcio. Então, 11 pessoas que estão nessa espera. São 11 pessoas, 11 ou 15, que fez os riscos cirúrgicos comigo. Sem a cirurgia, a rotina da mulher tem sido só tristeza. Tudo que ela vai comer tem que ser acompanhado com água. Ela faz muita força para engolir e também sente bastante falta de ar. Tenho muita dificuldade para engolir, para conversar. Tem muita dificuldade. E quanto mais que eu converso, mais ele vai inchando mesmo. Ela já fez todos os exames, inclusive o risco cirúrgico, na esperança de ser operada em breve. Sem data definida para a cirurgia, ela pretende entrar na justiça para pedir ajuda. Se a gente não saber dessa verba, a gente fica até quieto, né? Que fala, não tem verba, mas se você sabe que tem a verba, por que eles ficam com tanta causa assim? Não preocupa, né, com a gente? Não tem essa preocupação. Pois é, Ludmila, antes de tudo, nós levamos esse caso a conhecimento da Prefeitura, que informou que tentou comprar o serviço, essa cirurgia de tireoide, por meio do CISALP, mas não houve sucesso. O consórcio chegou a publicar um edital para a contratação do procedimento, inclusive entrando em negociação com prestadores de outros municípios, mas não se efetivou o acordo. Diz ainda que, assim como a Eliane, outros pacientes já realizaram o risco cirúrgico para a cirurgia de tireoide e foram encaminhados para o HRAD, mas o serviço foi interrompido com a instalação da pandemia do Covid-19. A Eliane é um dos pacientes, né, Ludmila? Imagina só a fila e a quantidade de pessoas que aguardam. E o sofrimento dessa mulher. Ela descobriu o problema no início do ano, há quase um ano aí sofrendo e nenhuma resposta. Será que a Prefeitura de Patos de Minas já desistiu da Eliane, já desistiu de procurar aí um outro hospital para que possa realizar esse procedimento? Porque ela falou, olha, eu tentei procurar e não encontrei, mas continua procurando ou acabou por aí? E dos outros pacientes também que precisam de cirurgia? E com relação ao governo do estado de Minas Gerais, é isso que a gente falou até essa semana, na semana passada, quando falamos de cirurgia eletiva. O governo do estado se mostrou tão rápido para resolver algumas questões e cirurgia eletiva também é uma necessidade de saúde. Muitos pacientes precisam fazer até para ter a qualidade de vida. Olha o sofrimento da Eliane que a gente acabou de mostrar. Ela só consegue deglutir tomando água ao mesmo tempo. Olha que situação. E aí, quando que o governo do estado vai ter aí uma resposta também para a população com relação à retomada desse tipo de procedimento? Quanto tempo mais teremos que esperar? São essas questões que nos angustiam, sabe, Jéssica? Porque é uma questão de resposta, de olhar, de cuidado, de zelo, de necessidade, garantia constitucional. Mas o que a gente vê é que parece que não há importância. Ô, Ludmila, a gente gira de novo o assunto aqui com os números de casos de Covid-19 em escalada em Patos de Minas. O próprio corpo clínico do Hospital de Campanha resolveu trazer um pouco mais de leveza para um momento tão difícil para os doentes. Por meio da música, eles provocaram muita emoção. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. A homenagem começou no setor de enfermaria do Hospital de Campanha.
Aqui estão pacientes que não estão contaminados pela Covid-19. A música foi orquestrada pela médica Sara com a ajuda de todo o corpo clínico do hospital. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. A voz doce da profissional de saúde que está no contato diário com os pacientes trouxe felicidade a eles. Porque Ele é quem cuida de mim. É muito linda, ela tem uma voz maravilhosa e é muito bonita, né? E basta o carinho do jeito dela cantar deles com a gente, né? No andar de cima, onde fica pacientes infectados pelo coronavírus, a homenagem foi feita da mesma forma. E até eu participei, porém, de longe. Eu estou em um corredor específico, onde são vários pacientes internados em estado menos grave da Covid-19. A entrada aqui é restrita e, principalmente, é obrigatório o uso de máscaras. Muitos pacientes, por estarem em recuperação, não conseguem chegar nas portas dos leitos. Aqui tem capacidade para 23 leitos clínicos. Já chegou a ser ocupado por 17 pessoas. Essa canção, que é feita aqui no início do corredor e levada a todos que estão internados aqui, é uma forma de alívio, já que quando o paciente passa para dentro do quarto, a realidade é totalmente diferente, de isolamento total, inclusive da família. Então existe esse isolamento e a gente percebeu que nós precisamos fazer algo de qualidade no hospital para estar amenizando esse sofrimento todo. Então a musicoterapia surgiu a partir daí. A gente foi percebendo tanto que os pacientes necessitavam de algo a mais para estar amenizando essa dor e sofrimento, e a música ela é propícia para isso. A médica que cuida dos pacientes com a Covid diz que as pessoas adoecem o corpo e a mente. Quando a gente tem um diagnóstico de Covid ou até mesmo a suspeita, a insegurança, né, que tem na atualidade, do que pode acontecer, o que vai acontecer comigo, se eu vou ver minha família de novo, se eu vou piorar ou não, toma conta das pessoas, né? Então, por mais que as pessoas não tenham alguma doença, fica essa preocupação. Então, a gente ouve muito essa tristeza, até mesmo o choro de muitos pacientes. Isolado e com muitas incertezas, esse paciente de Covid diz que o tratamento na unidade tem sido o diferencial para a sua recuperação. Mas tratando de saúde pública, desde que eu procurei atendimento, eu já fui acolhido de uma forma muito especial, muito rápida. Os profissionais são de excelente nível, né? O paciente ainda se emociona ao se sentir amado pelos profissionais da saúde, em um momento tão difícil que ele enfrenta longe da família. Cara, para mim tem sido um aprendizado, né? Porque eu acredito muito em Deus. Isso aqui para mim eu não estou aqui à toa. Eu me surpreendi muito nas orações, porque a médica que me acolheu cantou. Ela, além de ser profissional, ela ainda é uma agente social, né? Porque ela se interessa com o ser humano, com as pessoas. Internado, ele faz um pedido a toda a população para que se proteja. E eu acredito que as pessoas têm que se conscientizar também, porque senão vai ruir o mundo, né? Já está ruindo. Agora que verdadeiramente Patos precisa valorizar muito esses profissionais de saúde, e não é só remunerando bem não, é dando condição de trabalho. E muita condição de trabalho, porque o que eles já fazem aqui já é fora da curva. Não chore se nunca ainda não notou, já é o bastante pra você conhecer esse ser humano. Você é precioso, mais raro que o ouro no dia ao fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te quiser.
Ludmila, nossa equipe até entrou no clima, né, da música. Como deve fazer diferença ações assim, as pessoas que estão há tanto tempo internadas no hospital, tratando de Covid-19, com tantas incertezas, dúvidas, né? E é um momento tão difícil, como isso pode fazer diferença? O Rafael mostrou habilidade ali com o violão, engrossou ali o coro no canto. Se a gente fica emocionada de cá, Jéssica, vendo tudo isso, essa manifestação de amor, porque a gente sabe que o amor transpõe barreiras, ele restaura, ele revigora. Imagina para aquelas pessoas que estão ali, fragilizadas, num momento tão solitário. A gente espera que essa música, esse amor sem medidas, esse amor gratuito, esse amor que não espera nada em troca, devolva e encha de esperança e de muita energia essas pessoas, viu? Que elas sejam muito abençoadas e se recuperem o quanto antes. Esse é o nosso desejo a todos eles, né? Possam estar logo em casa com as pessoas queridas, vivendo bons momentos. É assim que a gente encerra o NTV News de hoje, mandando essa energia boa para todo mundo, né, Ludmila? Obrigada pela participação, pelas informações. A nossa de cá também. Uma plena recuperação a todas as pessoas que estão internadas, não só no hospital de campanha, mas por todo esse mundão afora aí. Muito obrigada pela companhia, Jéssica, a você pela audiência. A gente volta com nova edição do NTV News amanhã, às 19 horas. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Pois é, isso mesmo. A gente volta com mais informações amanhã às 19 horas e eu te aguardo. Tenha uma ótima noite.